E no episódio de hoje do canal Por Onde Andei, nós vamos te apresentar Ouro Preto. Você já deve ter ouvido falar que Ouro Preto é um museu a céu aberto, mas muitos esquecem de mencionar que cada cantinho da cidade parece uma pintura, que muitos pontos da cidade são verdadeiros mirantes, que cada esquina por aqui guarda uma história, que as igrejas são verdadeiras obras de arte e que você vai se sentir fazendo uma volta ao passado porque a cidade é incrivelmente bem preservada. Alguns lugares me surpreenderam e outros me decepcionaram, e eu te convido a viajar comigo, pois nesse vídeo vamos te dar dicas preciosas para você aproveitar o melhor de Ouro Preto, te contar algumas histórias, mostrar um lugar bom e barato para almoçar e uma hospedagem que nos surpreendeu pelo ótimo preço e a qualidade do que oferece. Tem até transporte gratuito incluído. A melhor maneira de se conhecer Ouro Preto é se perdendo pelas suas ruas. Então, vem se perder e se apaixonar por essa cidade comigo. Anote todas as dicas e seja muito bem-vindo a Ouro Preto. De Tiradentes a Ouro Preto são apenas 158 quilômetros, mas que duram cerca de 3 horas de viagem devido às muitas curvas pelo caminho. Dessa vez encontramos uma Minas Gerais muito seca, já há quase 4 meses sem chuva e com muitos focos de queimada pelo caminho. Mas a chegada em Ouro Preto é sempre impressionante, com as casas nas encostas das montanhas, as ladeiras e aquela beleza toda ao seu redor. Alguns trechos da estrada são bem estreitos e cheios de curvas. Aqui é necessário cuidado, pois a beleza da paisagem pode te distrair e esse trecho exige um pouco mais de atenção. A primeira dica que eu quero te dar é: vá andar pelas ruas da cidade. A melhor maneira de se conhecer Ouro Preto é a pé. Você vai economizar muito tempo, acredite em mim. É muito difícil conseguir vaga para estacionar por aqui e algumas ruas são tão estreitas que só passam um carro por vez. E as calçadas são todas muito pequenas e irregulares. Lembre-se que quando a cidade surgiu nem carros existiam, então ela não foi projetada pensando nisso. Aqui as ruas são tão estreitas, gente, ó, só passa um carro por vez, por isso tem o semáforo. A gente tem que esperar a nossa vez para poder passar na rua aqui enquanto o pessoal tá subindo, ó. Agora liberou, lá vamos nós. Tem 20 segundos de preferência na via aqui. Nós fizemos os passeios um dia de carro e outro a pé, e posso te garantir que o dia que fizemos a pé, os passeios renderam muito mais. É se perdendo por essas ruas que você encontra lugares incríveis. Olha a inclinação da casa aqui, vocês conseguem ver que ela é torta, ó? Bem torta, chega a estar tombada. Olha a inclinação da casa. A segunda dica é: leve calçados confortáveis, de preferência tênis. São muitas ladeiras e bem íngremes por aqui, com muita subida e descida e pedras muito escorregadias, principalmente em dias de chuva. Leve protetor solar e garrafinha de água. Você vai encontrar muitos lugares com bebedouro, onde poderá enchê-las de graça durante o dia. Preparem as pernas, galera. 3. Não encha o seu dia com muitos passeios. Andar por aqui é cansativo e você vai fazer tudo mais devagar do que faria em outros locais. 4. Segunda-feira é um dia onde praticamente todos os locais estão fechados, principalmente os museus e igrejas. É dia de folga coletiva de muitos atrativos. Se não tiver como evitar a segunda-feira, escolha conhecer cidades próximas como Mariana, Congonhas ou até mesmo o Santuário do Caraça em Catas Altas. Nós já mostramos todos eles aqui no canal e dá para ir e voltar no mesmo dia. 5. Tenha atenção ao andar nas ruas. Infelizmente, nessa viagem, notei uma grande quantidade de andarilhos e usuários de drogas por lá. A segurança em Ouro Preto já não é mais a mesma de outras cidades históricas mineiras, então não ande tão distraído por aqui. E antes de começar a te mostrar os pontos turísticos de Ouro Preto, deixa só eu te mostrar o hotel que nós ficamos e você nem vai acreditar quando eu te falar o preço que pagamos por 3 diárias com transporte e café da manhã incluído. O hotel fica um pouco afastado do centro de Ouro Preto, são 7 quilômetros do centro, e justamente por isso é mais barato e tem menos barulho e mais sossego. Ele está localizado numa reserva natural com uma vista linda para as montanhas. E se você não está de carro, não tem problema. Como eu falei, o hotel oferece serviço de van o dia inteiro para levar e buscar os hóspedes no centro de Ouro Preto. Foi super prático, principalmente pela dificuldade de andar de carro e estacionar por lá.
O hotel do Sesc é lindo e tem uma estrutura incrível, e tem restaurante para almoço e jantar também com um precinho muito camarada, e dependendo da época do ano que você vai, ainda tem meia pensão incluída na diária, ganha o café da manhã e o jantar também. Vem comigo conhecer. Gente, olha a estrutura desse hotel do Sesc, ó, tem até caixa de areia aqui para as crianças brincarem, ó. E não precisa ser do comércio necessariamente para se hospedar aqui nesse hotel, porque a gente não trabalha no comércio, né? Basta fazer a inscrição, fazer a reserva lá no site. As reservas podem ser feitas pelo site do hotel, que eu vou deixar aqui na tela e na descrição do vídeo. E você também pode entrar em contato direto pelo WhatsApp. E tem bicicletas aqui, ó, gente, que dá pra pegar pra fazer trilha aqui dentro do terreno do hotel. Tem várias trilhas por aqui. E aqui no hotel, gente, ó, também tem almoço e jantar, que eu vou confirmar os valores agora. E olha a vista desse restaurante, para as serras ali. Olha a piscina do hotel, que lindo. E olha a vista que a gente tem aqui. É que tem umas árvores grandes aqui na frente, vocês não vão conseguir ver direito. Mas é com vista para as montanhas. Aqui eu tô na sacada do restaurante. O hotel fica num lugar muito bonito, não dava nem vontade de sair daqui, com essa vista perfeita para tomar um bom vinho à noite. Mas agora deixa eu te mostrar o quarto e te passar os valores. Gente, olha o quarto do hotel aqui do Sesc. São 2 camas, uma de casal, uma de solteiro. Temos uma mesinha ali. Uma portinha aqui que eu já vou descobrir o que é. Frigobar. TV aqui. Olha o tamanho, a estrutura aqui. Olha o guarda-roupa. Espelho de corpo inteiro, que é muito importante. Banheiro, olha que lindo! Eu tô impressionada com a estrutura desse hotel, gente, de verdade. Lindo, lindo, lindo. E atrás daquela porta, olha só a vista que a gente tem aqui. Agora já tá de noite, né? Das montanhas das Gerais. Olha o barulhinho, escuta o som que a gente ouve daqui. Tirando o som ali da rodovia, né? Mas olha o som dos bichos. Nós ficamos num apartamento triplo chamado Varandas do Tripuí e pagamos apenas R$ 842 por 3 diárias, ou seja, ficou R$ 280 por dia para 3 pessoas, nesse quarto super espaçoso e confortável. Agora, essa caixinha eu preciso mostrar pra vocês, porque eu achei, assim, de um cuidado, um carinho com os hóspedes, e eu fiquei até com medo de usar no começo, achando que isso aqui teria que ser pago depois, mas aí eu confirmei na recepção ali, realmente é gratuito, então eu vou mostrar pra vocês, olha que bonitinho, gente, vem shampoo com óleo de argan, condicionador, isso aqui é um hidratante corporal, sabonete com olhinho de argan. Aqui dentro veio touca de banho e um elástico, aqueles de cabelo, né, para prender o cabelo, lenço de papel, kit beleza, e aqui dentro, gente, tem escova de dente, né, uma descartável, né, e a pasta, o creme dental também. E o que me chamou mais atenção foi o kit beleza, que eu vou abrir para mostrar agora. Me diz se é ou não é pensar em tudo que o hóspede pode precisar. Olha só, o kit beleza vem cotonete, lixa de unha, algodão, ó, para tirar a maquiagem. Isso aqui eu achei incrível, olha só. Vem até um alfinetinho aqui, ó, agulhas e várias cores de linha. Não sei se dá para ver aqui, mas ó, vem 2 botões transparentes também, para caso precise fazer algum reparo na roupa. Então assim, ó, é um kit completinho, muito bem pensado, nunca vi isso aqui em outro hotel nenhum. A decoração do hotel lembra muito de uma casa na montanha, é muito grande e bem estruturado. Mas agora vamos lá dar uma conferida na comida do restaurante, que pode variar conforme o dia da semana ou do movimento do hotel, sendo cobrado por quilo ou por prato.
Se estiver gostando do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, hypar ou deixar um comentário nele. Qualquer interação sua faz o YouTube entender que estão gostando do nosso conteúdo e indica ele para mais pessoas, o que ajuda muito o nosso canal a crescer. Se inscreve no canal e ative o sininho para ser avisado quando saírem os vídeos novos. Se quiser ajuda para montar o seu roteiro, basta se tornar membro aqui do canal e ter acesso direto comigo pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E se quiser apenas apoiar o canal e nos ajudar a continuar viajando, você pode fazer uma doação de qualquer valor através do ícone de coração chamado Valeu, que fica logo abaixo do vídeo, e qualquer ajuda é muito bem-vinda. Um bom dia, com os passarinhos cantando. Olha que linda vista do nosso hotel. Dia nascendo. Lá no fundo, ó, tá vendo aquela pontinha lá em cima da pedra? É o Pico do Itacolomi. Daqui dá pra ver bem melhor, no celular fica um pouquinho mais longe. E para começar o nosso primeiro dia de passeios, tomamos um café da manhã reforçado e fica aqui a dica. O café da manhã do hotel é muito completo, tem muitas opções, então acorde mais cedo e vá com tempo e com calma para aproveitar tudo que é servido por lá e apreciar a paisagem. Hoje a gente vai visitar Ouro Preto com o serviço de van aqui do hotel, ó. Hoje a primeira saiu 7 da manhã, a última é 10h15 da noite, ó. Então tem vários horários, dá para fazer os passeios no centro tranquilo e ligar aqui pro hotel que eles buscam vocês depois. 8 horas da manhã a gente já tá pronto, de café da manhã tomado, batendo perna em Ouro Preto já, porque hoje o dia vai render. A gente pretende ficar até a noite aqui na cidade andando, filmando e visitando os principais pontos turísticos aí para vocês. Agora nós estamos na Praça Tiradentes e para quem não sabe, uma curiosidade, onde tem esse monumento aqui, ó, em homenagem, né, a Tiradentes, é onde a cabeça de Tiradentes ficou exposta quando ele foi morto, né, esquartejado. A cabeça dele foi colocada numa gaiola e a ordem era que ficasse aqui em praça pública até que o tempo a consumisse, né? Para servir de exemplo para possíveis novos revoltosos que quisessem aí afrontar a coroa portuguesa. E o fato é que, naquela madrugada em que a cabeça foi exposta ali, ela simplesmente sumiu, desapareceu e não se sabe até hoje aonde foi parar a cabeça de Tiradentes. E com isso surgiram algumas teorias da conspiração aí, né? Algumas pessoas falam que, na verdade, foi outra pessoa que teria sido executada no lugar dele e que ele teria fugido para Paris. Mas nada comprovado sobre isso, são só especulações, mas foi aqui então, ó, que ficou exposta a cabeça de Tiradentes. E lá ao fundo, ó, a gente tem o Museu da Inconfidência, que nós vamos visitar também daqui a pouco, né, mais tarde, que ele abre apenas 10 horas. Vamos aproveitar o Museu da Inconfidência aqui no fundo, né, para falar um pouquinho sobre o que foi esse movimento de Inconfidência Mineira, né? A Inconfidência, ela não foi uma revolta popular, ela era formada por uma elite, né, intelectual e econômica aqui da época, padres, poetas, até ex-governadores, militares. E essa elite econômica e militar, eles lutavam pelo fim da cobrança abusiva de impostos pela coroa portuguesa. Na época também eles estavam sob a ameaça, né, de uma nova derrama, que era uma cobrança forçada de impostos, porque eles tinham uma meta para atingir, né, para enviar lá para a coroa, e essa meta nos últimos anos não estava sendo alcançada, não estava sendo cumprida. Então haviam ordens para que entrassem na casa das pessoas e confiscassem o que elas tinham de valor até cobrir essa dívida. E aí as pessoas, então, com medo dessa nova derrama, começaram a se organizar
para discutir aí um movimento, né, de liberdade, para libertar aqui em Minas Gerais dos domínios, né, da coroa portuguesa. Então, assim, o fim da escravidão não fazia parte dos planos aí dos Inconfidentes, né? Era apenas mesmo separar, tornar Minas Gerais livre do domínio aí da coroa, né? E o movimento acabou não dando certo, a derrama não aconteceu, tá? Não foi feita a derrama. E o movimento, eles acabaram sendo traídos, né, por Joaquim Silvério dos Reis, né? Ele fez aí a famosa delação premiada, né, entregou todos os nomes das pessoas que faziam parte do movimento. E aí o Tiradentes foi o primeiro a ser preso, o Joaquim Silvério foi o segundo. E foi instalado um inquérito aí, né, que durou 3 anos, eles ficaram presos todo esse tempo aí aguardando o julgamento. A princípio todos foram condenados à morte, depois a pena foi amenizada, eles foram apenas degradados, mandados para fora do país. O poeta, o Cláudio Manuel, se suicidou na cela e apenas o Tiradentes, que foi o único réu, confesso, deles. Tiradentes bateu no peito, assumiu a liderança do movimento, falou: não, realmente eu era o líder, eu participei, e aí ele não deu outra opção à coroa a não ser condená-lo à morte, né, para que ele servisse de exemplo. Então essa é a história, resumidamente, aí da Inconfidência Mineira. E Tiradentes foi executado no Rio de Janeiro, foi ridicularizado lá em praça pública e executado na forca, né? Ele foi morto por enforcamento. E após a sua morte, ele foi, como todos sabem, né, esquartejado, e os pedaços do corpo do Tiradentes foram espalhados pelo caminho de Paraty até aqui em Ouro Preto, né, pelos locais que ele costumava passar ali pregando seus ideais de liberdade, realmente para servir de exemplo, para que as pessoas vissem o que acontecia com quem traísse, né, a coroa ou o rei. E aqui em Ouro Preto, a sua casa foi incendiada e o terreno salgado, para que nada mais nascesse ali. Essa, gente, é a antiga casa de Tiradentes. Hoje funcionam comércios aqui, ó. Tem uma loja de cosméticos e uma loja aqui de conserto de celulares, assistência técnica, né? Mas era a casa de Tiradentes. A Casa de Tiradentes fica na Rua São José, pertinho do Museu Casa dos Contos, e tem uma placa indicativa na frente. A casa original foi destruída em 1792 e no mesmo terreno, anos mais tarde, foi construído esse sobrado. Eu vou confessar pra vocês que essa cidade é tão linda, tem tanta coisa pra ver, que eu não sei o que eu faço primeiro. Eu não sei se eu fico admirando ali, se eu tiro foto, se eu filmo aqui pra vocês, eu não sei o que eu faço primeiro. Aqui, gente, é tudo muito pertinho, ó. Aqui é a igreja de São Francisco de Assis, o Largo de Coimbra, que é onde tem a feirinha de pedra-sabão, e antigamente funcionava aqui um mercado de tropeiros, era ponto de encontro dos tropeiros que traziam as mercadorias, né, para comercializar aqui. Lá em cima, ó, no alto do morro, tem uma ponta ali, parece um dedo, é o Pico do Itacolomi. E logo aqui em frente, ó, vou dar um giro. Aqui é a casa do Tomás Antônio Gonzaga, do poeta Inconfidente, que ela é aberta para visitação gratuita. A feira de pedra-sabão funciona todos os dias, ó, a entrada é gratuita também. E são várias tendas dessa aqui, ó, com artesanato. E já vou falar pra vocês, venham preparados, porque é um mais bonito que o outro. A gente tem vontade de comprar até as coisas que a gente nem precisa, só pra levar pra casa, de tão lindo que é. O trabalho é todo artesanal, tem muitos artesãos que ficam aqui também. Você pode escolher a cor que você quer pintar a tua caneca, qual desenho, de qual ponto turístico vai ser gravado, né, na caneca, no prato, é muito bacana. Ô, gente, eu venho pra cá, eu endoideço, eu quero levar um de cada.
Essa aqui é uma panela de pressão de pedra sabão, ó, ela tava explicando que é o próprio peso da tampa ali, né, que pega a pressão, ó, e a válvula é ali em cima, ó, você pode usar com e tirar ali, ó, 220 uma dessa, né, ela é quantos litros? Ela é 2 litros e meio. E esse aqui é um aparelho de fundir, ó, 170. Esse aparelhinho de fundir que eu tô apaixonada e ela ainda teve a audácia de me falar que ela parcela no cartão. Ai, Senhor, Nossa Senhora do cartão de crédito, que nos proteja. Essa aqui é uma cuscuzeira, gente, olha. Que show, de pedra sabão também, ó. Muito legal. Olha esse filtro, gente. Olha esse filtro, eu sou apaixonada nesses desenhos. Olha o porta-retrato, que lindo, é tudo de pedra sabão. Olha essa moringa, ó. Essa moringa e esse porta-retrato é pra rodar aí, você não acha? Lindo. Meu Deus do céu, eu vou embora daqui antes que eu estoure todo o meu orçamento da viagem. A Igreja de São Francisco de Assis também é conhecida como a Igreja de Aleijadinho, mas para mim os trabalhos que se destacam aqui são as incríveis pinturas do mestre Ataíde, com destaque para o imenso desenho no teto da igreja com a representação de uma Nossa Senhora com traços mulatos e sua ascensão aos céus acompanhada por um coral de anjos. A pintura levou 10 anos para ser concluída e dizem que o rosto de Nossa Senhora foi inspirado na esposa do mestre Ataíde, sendo uma homenagem a ela. A construção da igreja teve início em 1766 com o projeto arquitetônico de Aleijadinho e pinturas do mestre Ataíde. Os dois eram mulatos. Numa época onde existia um grande preconceito com os mulatos, eles se destacavam com sua arte e se tornaram os dois maiores representantes da arte colonial mineira. Essa igreja é considerada uma das obras-primas do barroco brasileiro, patrimônio mundial pela Unesco e também uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo. Aqui, gente, tá vendo que tem várias marcações, ó. Aqui eram os túmulos, né, onde as pessoas eram sepultadas antigamente, ó. E quanto mais perto aqui do altar, né, claro, eles eram mais caros porque você comprava a tua vaguinha aqui mais perto do céu, né. E tem vários, olha. Vários. A entrada custa R$15 e te dá acesso a um circuito que inclui o Museu do Aleijadinho, a Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões e ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Então comece o seu passeio por aqui para adquirir o combo de ingressos pagando menos. Aqui era destinado aos pés rapados, ó, que não vinham de carruagem, vinham andando, sujavam os pés, precisavam rapar antes de entrar na igreja. Essa casa aqui atrás de mim pertenceu ao poeta Tomás Antônio Gonzaga, que também foi um dos Inconfidentes. E só para situar vocês, eu tô aqui, ó, de frente para a Feira de Pedra Sabão e para a Igreja São Francisco de Assis, que é chamada também de Igreja de Aleijadinho, né? E o Tomás Antônio Gonzaga tinha o segundo cargo político mais importante aqui da capitania, ficando atrás apenas lá do Cunha Menezes, que construiu o Museu da Inconfidência. E dos 3 poetas que participaram da Inconfidência, ele foi o único que não fez fortuna aqui numa terra onde o ouro se pesava em toneladas, em quilos, né?
Segundo os historiadores, e ó, longe de mim, hein, tá falando mal dele aqui, mas dizem que ele era um mauricinho e um sedutor que passava de cama em cama, ele nunca se casou, era um solteirão aí convicto e era muito vaidoso, ele gastava, né, uma boa parte do que ganhava com livros e roupas, com a vaidade dele. Mas fato é que ele se apaixonou sim por uma moça chamada Maria Doroteia e esse romance foi proibido pela família porque ela era muito nova na época. E alguns anos depois, ele esperou por ela quando eles já estavam de casamento marcado. Na semana do casamento, ele foi preso por conta do movimento lá da Inconfidência Mineira, né? E ele foi mandado para fora do Brasil e eles nunca mais se viram. E aí ele escreveu um famoso livro quando ele já estava exilado, Marília de Dirceu, onde no livro ele é o Dirceu e ela é a Marília. E ele escreve várias cartas para ela e o livro foi um sucesso lá em Portugal, ficando atrás apenas de Camões. O livro foi muito repercutido por lá, essa obra. E essa aqui era a casa de Tomás Antônio Gonzaga, que mais tarde nós também vamos visitar e mostrar para vocês lá de dentro. Que emoção entrar na casa de Gonzaga, hein? E eu falei lá na frente, né, que ele era um mauricinho. Depois o homem veio puxar meu pé à noite. Ó, os degraus estralando aqui, ó. É uma casa muito bonita e que tem uma vista mais bonita ainda que eu vou mostrar pra vocês. Olha que belo casarão. Olha a vista que o poeta Tomás Antônio Gonzaga tinha da casa dele. Nada mal, hein? Mas olha pro lado de cá, ó, tem uma bela vista da cidade também. E aqui pro outro lado também, ó, é uma bela ladeira. Aqui hoje funciona a pousada do Mondego. A casa possui muitos móveis de época e vários poemas escritos para sua amada Marília espalhados pelas paredes, que fazem parte do famoso livro Marília de Dirceu, que deixou o seu romance com Maria Doroteia eternizado na história. O livro foi escrito na prisão quando ele já estava exilado na África. Marília acabou morrendo solteira e existe um chafariz na cidade que se chama Chafariz de Marília, em homenagem a ela. Já Tomás se tornou promotor e se casou com a filha de um comerciante rico com quem teve 2 filhos. Hoje, os restos mortais de Tomás e Maria Doroteia se encontram no Museu da Inconfidência. Tomás Antônio Gonzaga, além de poeta, era ouvidor-geral de Vila Rica, o segundo cargo mais importante no comando da capitania. Era chefe do judiciário, juiz ordinário, civil e criminal. E sua casa, muito provavelmente, serviu de ponto de encontro e de reuniões dos participantes da Inconfidência Mineira. Olha o tamanho desse chafariz que ele tinha aqui, é quase uma gruta, gente, aqui no pátio, ó, muito bonito. E aqui também ao lado, ó, tem uma outra escultura. E fica uma dica, ó, para quem estiver visitando Ouro Preto, aqui no pátio da casa do Gonzaga, a visitação é gratuita, né? E aqui vocês encontram bebedouros ali, ó, de água geladinha e banheiros, caso precisem, tá? Aqui é um ponto de socorro, ó, para os turistas. Partindo aqui do Largo de Coimbra, você pode visitar a Igreja das Mercês e Perdões, que fica atrás da Igreja São Francisco de Assis, ou pode subir a rua em direção à Praça Tiradentes e visitar o Museu da Inconfidência, a Igreja do Carmo e a Casa da Ópera. Mais um chafariz aqui, ó, espalhado pela cidade, porque no século XVIII não tinha, né, abastecimento de água nas casas, então eram esses chafarizes aqui espalhados em pontos estratégicos que faziam abastecimento de água para a população de Ouro Preto. Olha lá, minha gente, tem ruas, ó, que tem que descer engrenado, assim, ó. É muito íngreme. E as pedras são lisas também. Aqui atrás da igreja de Nossa Senhora da Conceição, bem na esquina aqui, ó, essa casa verde e branca, é a casa onde o Aleijadinho morou.
Tem até uma plaquinha ali, ó, Rua do Aleijadinho, Casa do Aleijadinho. Aqui ele morou com a nora dele nos últimos anos de vida dele. Bem aqui na esquininha, ó, atrás de mim, a Casa do Aleijadinho. Tá batendo sol lá agora, mas fica atrás da Igreja Nossa Senhora da Conceição, que é onde ele está enterrado. Nos fundos do museu aqui da Inconfidência, ó, vocês já encontram a escadaria que leva aqui para a Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Olha aí, gente, 8.000 passos já, hein? Tem que dar valor nesse conteúdo, que é 8.000 passos subindo ladeira, descendo ladeira, ó, para filmar para vocês, hein? Merece um like aqui no canal. Olha a vista aqui da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, ó. Uma vista panorâmica para a cidade. E ali na frente, ó, aquele prédiozinho amarelo é a Casa de Ópera, a mais antiga em funcionamento ainda aqui no país, quem sabe até nas Américas, e é o próximo lugar que nós vamos visitar. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo teve sua construção iniciada em 1766 e demorou 10 anos para ficar pronta. Foi projetada e construída por Aleijadinho e seu pai Manuel Francisco Lisboa, no alto do Morro de Santa Quitéria, que era um ponto de divisão dos arraiais de Ouro Preto e Antônio Dias. Com estilo rococó, essa é a única igreja de Minas Gerais que tem uma decoração interna com azulejos portugueses e onde é possível acessar o segundo andar para ter uma visão mais panorâmica da sua decoração. Aqui na entrada você retira um folheto, ó, que tem as explicações aqui sobre o altar, lá sobre outros componentes que a gente encontra na decoração. Essas portas aqui, ó, logo na entrada da igreja, são chamados de paravento. Todas as igrejas aqui de Ouro Preto têm essa porta paravento. Aqui na Igreja do Carmo a entrada custa R$10 e crianças até 12 anos não pagam. Olha aqui nas janelinhas, ó, eram as, acho que chamava de namoradeira, as pessoas sentavam aqui para conversar. Deixa eu passar. Aqui tem uma escadinha, ó, que leva para o segundo piso da igreja. Essa é a única igreja que a gente consegue ter acesso ao segundo piso dela.
mais um teto lindíssimo aqui. Esse aqui é um anexo também aqui da igreja, fica nos fundos, ó. E tem algumas obras. E aqui nós temos Olha como é lindo, aqui de cima dá pra ter uma vista bem de perto aqui do altar, né? E lá de baixo, ó, do piso e do desenho aqui do teto. Mas eu tenho um problema sério com a altura, eu tenho vertigem. Fico tontinha, gente. Daqui a pouco eu caio lá embaixo, não é melhor sair daqui. E aqui ao lado da igreja ainda tem o Museu do Oratório, ó. E a gente não vai fazer ele agora porque tá quase no horário de fechar já a Casa da Ópera, que a gente quer muito conhecer e fica aqui em frente. Quem vê essa fachada aqui, ó, simples dessa casa amarelinha, parece tão pequenininha, né, gente? Vocês nem imaginam o que tem lá dentro, vocês vão descobrir agora. Fica à vontade, tá? Hoje eu estou no palco da mais antiga casa de ópera em funcionamento das Américas. Olha, gente, coisa mais linda. Esse mês agora teve stand-up aqui com o Whindersson Nunes. Até hoje está funcionando perfeitamente, capacidade para 280 pessoas. Gente, olha que coisa mais linda essa iluminação aqui. Aquele feixe de luz ali, ó, natural, parece que foi combinado, né? Mas tá vindo da janela lá de fora. Que lugar incrível. A Casa da Ópera de Vila Rica inaugurou em junho de 1770. As casas de ópera existiram em quase todas as cidades da Minas Barroca, mas a Casa da Ópera de Vila Rica se diferenciou das demais. No ano de inauguração, introduziu 2 atrizes, revolucionando a moral da época que não admitia mulheres no palco. E a partir de então, elencos mistos encarregavam-se das temporadas em Vila Rica. Esse aqui no meio, ó, é o camarote imperial, era o camarote usado pelo Dom Pedro II. E agora eu vou te dar uma super dica do melhor lugar em Ouro Preto para você ver o pôr do sol. Siga até a Praça Tiradentes, de um lado está o Museu da Inconfidência e do outro lado você verá um grande prédio branco, onde funciona o Museu de Mineralogia. Pegue a rua lateral do museu, onde tem uma pequena igreja chamada Igreja das Mercês e Misericórdia, também conhecida como Mercês de Cima. Lá tem uma mureta super disputada pelos turistas, com um mirante lindo da cidade, onde você vai ver um belo pôr do sol. E ainda pode aproveitar e conhecer a igreja também, se não chegar por lá muito tarde, pois ela fecha às 17 horas. Aquele prédio branco à esquerda do vídeo é o Museu de Mineralogia aqui de Ouro Preto. E é na ruazinha lateral desse museu que vocês vão subir e ver e ter acesso, né, a esse mirante aqui, que é o lugar mais disputado para se ver o pôr do sol aqui em Ouro Preto. E é o que a gente vai fazer. A gente chegou meio cedo aqui, vamos esperar para ver o pôr do sol. E você pensa que acabou? Não acabou não. Esse dia rendeu e ainda temos muitos lugares para te mostrar aqui em Ouro Preto. Mas para o vídeo não ficar muito longo, vamos parar por aqui e esperar vocês no próximo vídeo para continuar com a gente andando e explorando as ruas de Ouro Preto. Então, se ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado quando saírem os vídeos novos. Até o próximo vídeo e a próxima viagem.